Nossa, ela falou tudo. Nós temos corpos diferentes, cada um é de um jeito, minha gente, não adianta. Bom, para falar sobre este assunto, nada melhor do que especialistas, né? Sabrina Trevisan, nutricionista, e Nicole Faé, psicóloga, duas loiras lindas que eu tô tendo o privilégio de dividir aqui hoje a nossa programação. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Muito obrigada, Maica, muito obrigada. Seja bem-vinda, Obrigada Nick. a você, Maica, mais uma vez. E aí, gente, que loucura, né? Eu acho que vale a pena a gente trazer esse tema à tona, porque enquanto a gente passava a matéria, a gente falando, né, que esses estimulantes de emagrecimento realmente funcionam. Hoje em dia a gente sabe que, né, o famoso Mounjaro aí tá aí, funciona. Mas, gente, as meninas que não precisam estão tomando. E aí, Sabrina, quais são as consequências fisiológicas para o nosso organismo? Eu acho que a melhor forma de eu conversar com vocês sobre isso é trazer um tema muito importante, que é o último consenso de obesidade, publicado agora em 2025 pela revista Obesity, que é uma das revistas de maior peso mundial de obesidade, trazendo que estamos saindo de uma era de obesidade e entrando em uma era de desnutrição. Então, o que esse estudo, né, tão grandioso traz pra gente? O que vamos ver ao longo do tempo, né, ao longo desses próximos anos? E ele diz deficiências nutricionais gravíssimas, né, como ferro, complexo B, cálcio, sarcopenia, deficiência grave de massa muscular. E aí, o que a gente pensa quando a gente olha isso? O que vai ter daqui a uns anos? A sarcopenia, gente, o músculo é o que faz a gente levantar e sentar, né? Pra gente ir no banheiro sozinha, a gente precisa de músculo. Então, imagina como que vai ser daqui a alguns anos. Deficiência de ferro, a gente tem o quê? Tem anemia. Então, assim, né? na verdade, as pessoas não têm a noção, porque ainda tudo é muito novo, Exatamente. né? Acaba que não tendo noção das consequências. Infelizmente, a gente tem que esperar alguém, né, ser noticiado, algum famoso, tem que sempre acontecer isso com algum famoso, para daí sim a gente fazer o alerta. E aí é onde a gente entra com a Nick, que é psicóloga, e a gente vê as redes sociais bombardeando, né? É incrível como isso atinge, né, Maica? a gente. Exato. Eu tenho certeza, se eu pegar agora o celular aqui, ele vai estar passando São mensagens. dietas, um período, né, de 30 dias, 10 dias de foco, né? E aí você entra naquela fissura. Eu Como preciso não entrar? emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. E aí não entra só num padrão estético. Entra num padrão de pertencimento, entra num padrão de como que o outro me vê, como que eu me vejo, né, no espelho. Então, assim, existe essas condições que a sociedade me coloca para eu pertencer a ela. E para isso eu preciso ser magra. Inclusive, eu até ouvi, por exemplo, amigas, né, falando, tá todo mundo tomando Mounjaro, que você é a única gordinha, né, do grupo. Então, assim, eu vou ter que tomar também, ou seja, eu me induzo a tomar uma medicação para emagrecer, por quê? Porque eu vou ser a única, eu não vou pertencer, né? Então, assim, principalmente, né, nas redes sociais que a gente vê essa e mostrando o corpo, né, todo fininho e tudo mais, a maioria dos vídeos em relação a isso. Eu acho que só vale direto. a gente ressaltar aqui, até a Sabrina pode me ajudar nessa afirmação, que esse produto que a gente está falando aqui, ele é positivo para quando necessário. Exatamente. Inclusive nesse consenso que eu falei, essas deficiências que traz, né, que a gente vai ver isso muito em questão de anemia, alteração neuropsiquiatra, né, como ansiedade, depressão, porque tudo isso vai vir gerado dessa deficiência nutricional. Mas também que são medicações ótimas desde que quando necessário e muito bem acompanhada, né? Então, é uma revolução dentro da indústria farmacêutica para a saúde, para a qualidade de vida, sem sombra de dúvida. Tem muitos estudos mostrando o Mounjaro sendo mais eficaz paralelo a uma bariátrica. Olha a intensidade do grau de uma bariátrica, né? E é incrível, né, Nick, como esse emagrecimento, através, seja ele induzido ou por pura vontade, através de uma dieta nutricional, como realmente mexe com o psicológico da pessoa. Muito. Porque as pessoas que eu conheço estão fazendo atividade física, gostando de praticar, porque sentem mais vontade de se cuidar. Então, existe uma transformação psicológica também, Com a partir do momento que você começa a se enxergar de uma outra maneira, né? Isso. Mas, gente, relembrando aquelas pessoas que necessitam, né? Que precisam. Né? Igual a gente estava comentando, emagrecer 3, 4 quilos, né? Eu falei para ela, é só ajustar algumas coisas na dieta, né? Então, assim, a medicação, ela vai entrar como potencializador, mas o trabalho, ele precisa estar sendo feito, tanto psicologicamente, tanto é que
né, tem um dos efeitos colaterais do monjaro, por exemplo, é a possibilidade de entrar em depressão, né? Por quê? Porque você usa as comidas, né, como uma fonte de prazer. Quando você tira a saciedade, aquele prazer, o extasiado, eu começo a não ver mais sentido na vida. Então, se você não fizer junto a isso um acompanhamento terapêutico que dá sustentação para o emagrecimento ele se torna vazio. E aí o perigo é não ter limite, né? E essas trends, elas somatizam, né? Totalmente essa necessidade, né? Onde colocam em risco a vida de cada vez mulheres, né? Vamos falar aqui de mulheres, os homens também entram nisso, mas eu acredito que as mulheres têm uma preocupação muito maior, né? Em relação à imagem do que o próprio homem. Mas nessas trends de rede social, a gente vê meninas cada vez mais novas, né? Querendo focar nessa magreza. Você vê umas meninas de 12, 13 anos com blusas, né, curtas e com calça baixa, né? Para mostrar justamente a barriga magra. Então, tem feito mesmo, né? Tem acontecido quanto mais novo. E aí, Sá, o que a gente pode... Qual que é a mensagem, você como nutricionista, né? Alertar, tá vindo aí, ó, Natal, Ano Novo, a gente sabe que a gente tem uma mesa farta, festas, eventos, né? Que você auxilia? Porque tem gente que fala, vou dar uma paradinha agora, vou dar uma pausa agora no meu medicamento e depois eu volto. Nutricionalmente, qual que é a orientação que você fala aí? Tem um porquê. O porquê que você quer estar magra? O porquê que você quer é por conta da blogueira ou você quer qualidade de vida ou você quer saúde? Se você busca saúde e qualidade de vida, você não vai se restringir nesse momento em nenhum momento nenhum. Você vai comer com harmonia, cuidando da saúde, cuidando da qualidade da sua alimentação. Não é um dia ou outro que a gente sai da alimentação que isso se perde. A gente se alimenta bem para viver mais e não para deixar de viver. Boa, boa, boa. Ó, se quiser mandar participação, gente, ao longo da nossa programação aqui, você pode mandar, tá? Sua opinião é sempre muito bem-vinda. O nosso WhatsApp está aberto para que você mande a sua opinião. Se você está passando por isso, se você tem uma pessoa próxima a você que está vivendo essa experiência, conta para mim. É sempre muito bom ter você aqui junto com a gente. 43 3315 1313. Nick, o que você fala, né? Como não ser influenciado? Como conseguir se manter distante, né? Dessa influência das trends e também desse momento, né? Que agora a onda, a moda é ser magra, vamos dizer assim, né? Maica, primeiro de tudo é você fazer um autorreconhecimento, né? Igual ela falou assim, o porquê, né? Dentro da psicologia a gente pergunta, pra quê? Para que você quer estar magra? Com qual intuito? Com qual objetivo? Enfim, né? Qual é o que está por trás dessa magreza? Porque não começa só nas redes sociais, Maica. É no meio que você vive, né? Até porque se você não se identifica com aquele tipo de conteúdo, você passa e fala, não é para mim. Mas a partir do momento que aquilo te toca, começou em algum lugar. E a gente sempre vai olhar para a história de vida daquele indivíduo, né? Então, é sempre você estar muito atento mesmo às condições psíquicas que envolvem o contexto de magreza, porque se você não souber esse limite, né? Eu quero estar magra para estar saudável, porque a gente perdeu a gente perdeu a conexão de corpo e alimentação e nutrição. O corpo é uma parte estética e o corpo não é só estética, o corpo é nutrição. Igual ela falou, é você ter força para levantar. Então a comida que você come não é só por prazer, é por nutrição também. Perfeito, perfeito. E cada um é de um jeito, gente, não adianta. Não tem como. Deus é tão perfeito que fez cada um de um jeito, né? Tô vendo que tem um livrinho aí, quero saber dessa novidade. Sim, eu trouxe. Conta aí pro pessoal de casa. Esse livro eu escrevi com muito carinho. Aí, ó. Ai, que aqui, incrível! Ó. A dica para quem quer. Que é não só para quem quer emagrecer, mas quem está nessa fase também de se reconectar, de entender o porquê que quer mudar o corpo, sabe? É um olhar dentro da nutrição, é baseado dentro de evidências científicas nutricionais, mas é com um olhar cristão, um olhar para o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Como que a gente cuida do nosso corpo também é uma forma de agradecimento ao Senhor pela vida e por tudo que Ele faz por nós. Então, é um outro olhar dentro da nutrição, né? Tem o olhar da nutrição, mas é pelas lentes de um cristão. Obrigada. Vou com certeza ser leitura aqui para saber entender melhor sobre isso e compartilhar aqui com vocês. E quem quiser, ó, já acessa o Instagram da Sabrina, tem o Instagram da Nicole também, duas excelentes profissionais. Eu quero aqui desejar um Feliz Natal para vocês. Muito obrigada pela parceria ao longo desse ano de 2025 e que possamos, né, nos encontrar em 2026 cada vez mais, tá bom, meninas? Muito obrigada, tá? Obrigada.